boa noite a todos, todas e todes, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Tiane Retusa, aqui do Centro Pedagógico, Colégio de Aplicação da UFMG, e nós estamos aqui hoje muito felizes com mais um encontro, né, do projeto Ciclo Permanente de Estudos e Debates sobre Educação Básica. Então, é uma alegria receber vocês aqui, né? Hoje a gente vai ter um momento bem bacana, bem legal, né? De mais um encontro daquele ciclo de debates que nós estamos fazendo, que é o Educação Básica em Diálogo. Nesse evento de hoje, a gente vai trabalhar um pouco esse encontro Educação Básica do currículo aos corpos, algumas experiências em sala de aula e sobre a vida, né? Então, nós vamos ter um grupo aqui bacana demais de convidados, né? E para mediar esse trabalho de hoje, nós vamos chamar o Jair Costa, né? O Jair Costa, que é um super parceiro do Ciclo Permanente. Jair, muito obrigada por você estar aqui com a gente, né? E deixa eu contar um pouco para vocês quem que é o Jair, né? Primeiro que o Jair é um parceiro e um membro do Ciclo Permanente, né? Desse projeto de ensino, pesquisa e extensão, que é o Ciclo Permanente dos Debates sobre Educação Básica. Além disso, gente, o Jair, além de ser o nosso parceiro, o que o Jair tem? Vou falar um pouquinho de você, viu, Jair? O que o Jair tem feito, né, ultimamente? Então, o Jair, assim, é um pesquisador de mão cheia, né? Um pesquisador contracolonial, doutorando, né, em sociologia aqui pela UFMG. O Jair fez mestrado em Ciências Sociais lá na PUC, uma dissertação, gente, que vale super a pena ver, né? Que é um trabalho bem bacana. Jair trabalha com formação de professores, formação de gestores, né? E depois, Jair, você vai completar aí o que mais que você faz da vida, tá bom? Mas, assim, é uma alegria, sabe? O Jair também, gente, o Jair ele é especialista em estudos de criminalidade, segurança pública, né? Fez essa especialização lá no CRISP, também da UFMG, né? E uma série de outras coisas. E é membro docente, né, do projeto aqui, Ciclo Permanente, a gente tem contato com ele aí nos trabalhos. E no dia de hoje, o Jair que organizou essa mesa para nós. Então, Jair, nosso muito obrigada, né? Que bom que você pôde ter essa disponibilidade de estar aqui mediando, né, o dia. E eu vou, assim, agradecer muito, agradecer desde já todo mundo que está aqui nos vendo, né, que tirou esse tempinho para vir aqui nesse encontro, né? E passar a palavra para você, né? Você conduz os trabalhos aí para nós, e em nome, assim, da coordenação do Ciclo Permanente, né, que hoje, quem está nessa coordenação, professor Ione Gonzaga, professora Aline Neves, né, o professor Paulo, aqui do CP, que é professor que nós chamamos carinhosamente de PIT, né? Então, essa galera toda que tem trabalhado aqui conosco, né? Então, assim, gente, olha, eu desejo uma excelente noite, né? Um excelente trabalho, e assim, agradecer muito aos nossos convidados, que o Jair vai chamá-los agora, para a gente ter essa conversa gostosa, né? De sempre desses encontros que a gente faz aqui. Então, um abração, e também já deixar meu abraço querido, né? A todos que puderam se disponibilizar para estar aqui trocando ideia com a gente hoje, tá? Jair, fique à vontade, você é da casa. Valeu, Tânia, boa noite. Até. Tchau. Bom, pessoal, vamos lá. Boa noite a todas, a todos e a todos que estão aqui hoje. Como a Tânia já me apresentou, né? Então acho que não tem muita coisa a acrescentar, não, né? Eu vou falar um pouco aqui, né? O webinário de hoje, né? A proposta é apresentar reflexões e problematizações sobre a origem e formatação epistêmica dos currículos da educação básica, né? Destacando os seus aspectos de uma colonialidade naturalizada, né? E a contrapelo, as palestrantes apresentarão possibilidades do envolvimento das epistemes afropindorâmicas como prática de uma libertação subjetiva do corpo e da mente, compreendendo, né, por corporeidades, uma concepção holística da constituição do ser humano. Então, assim, só para dizer que está muito interessante, e eu convidei duas amigas
duas amigas pesquisadoras e profissionais, assim, excelentes, e o negócio tá muito massa de hoje, né? E eu queria só dar um lembrete aqui antes de chamá-las, sobre as declarações. Quem vai precisar da declaração de participação, não deixa de acessar o link lá no chat, né? Lá na página do YouTube que está sendo exibido, e solicitar, tá bom? É preciso fazer a solicitação lá pelo link do YouTube. Bom, agora eu quero chamar aqui, para a gente já iniciando aqui, o Rio Banto, Fulô do Cariri. Olá, boa noite. Boa noite. E a Aline Costa, que são nossas convidadas de hoje. E aí, então, todo mundo bonito, colorido. Bom, gente, eu vou deixar que eles se apresentem, eles mesmos se apresentem aí pra gente, para vocês terem uma noção aí dos nossos convidados de hoje, tá bom? Fica à vontade, pessoal. Pitual. Vai, Aline. Boa noite a todas, a todos, a todos. Eu sou a Aline Costa, eu sou professora, é a titulação assim, que eu mais me orgulho mesmo e defendo, né? Professora de Educação Infantil, sou graduada em Psicologia, tenho algumas especializações no campo da infância, né? Em alfabetização e lettramentos, e em História e Cultura Afro-Brasileira também. Sou contadora de histórias, articuladora de leitura, e faço algumas mediações literárias e alguns projetos na área de formação de leitores, né, com uma ênfase para a literatura negra, envolvendo a literatura africana e afro-brasileira. E as contações de história também, uma especialização aí maior na afronarração. Bom, acho que falei um pouquinho, peço licença mesmo para esse momento de hoje, já agradeço tanto o convite, né, e digo assim que é um prazer imenso estar compartilhando esse encontro, tanto com Jair e com o Ridalvo, né, que são meus parceiros assim, de vida mesmo, quanto com as pessoas, né, que estão aí assistindo, professoras, minhas colegas professoras da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu vi que já tem gente aí do Núcleo de Estudos das Relações Étnico-Raciais da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte também, né? E aí eu agradeço muito, né? Todo mundo sempre participando, acompanhando, e é isso, para esse primeiro momento. Ridalvo, fica à vontade para se apresentar. Dona da casa, boa noite, oi, boa noite, oi, boa noite. Dona da casa, boa noite, oi, boa noite, oi, boa noite. Menina, minha menina, coração de maravilha, você me ensinou a estudar eu não sabia. Dona da casa, boa noite, oi, boa noite, oi, boa noite. Dona da casa, boa noite, oi, boa noite, oi, boa noite. Eu quero primeiro começar agradecendo à minha mãe, ao meu pai, à minha família, e compreender o que significa estudar nas nossas vidas, não? Então, agradeço pela oportunidade que eles construíram na minha existência para estar aqui, conversando com vocês hoje sobre isso tudo. Agradecer ao Centro Pedagógico pelo convite, na pessoa de Jair, que foi o parceiro e o amigo que entrou em contato. Também agradecer a presença de Tânia, Bárbara, Fernanda, e a minha estimada irmã e amada Aline, e dizer que quero deixar um cheiro para o povo de Minas, porque estou no Cariri, mas também quero saudar os meus antepassados e o meu povo caririense. Eu sou Ridalvo, sou mais conhecido como Rio Banto Fulô do Cariri, já estou radicado em Belo Horizonte há 10 anos, sou doutor em letras, com ênfase em poéticas das oralidades negras pelo mundo, mas também tenho um diálogo com tudo que a gente tem pensado a partir das referências dos nossos antepassados nativos do Brasil. E para além disso, ou aquém disso,
e A Vida Quem Diz. Eu sou o diretor do Coletivo Herês Mensageiras dos Ventos, que é uma companhia artística que envolve várias linguagens cênicas, e também coordeno, né, e estou aí puxando o canto do grupo de samba de coco, que é um grupo de tradição afro-brasileira, especificamente nordestina, mas que a gente tem levado a cunho e com muito gosto aí em Belo Horizonte. Me apresentei. Bom, é isso aí, né, gente? Como vocês viram, o tema de hoje promete. Quando eu falei da ementa aqui, né, eu usei alguns termos, tipo colonialidade, né, decolonialidade, epistemes. Aí eu queria só fazer uma breve introdução aqui, só para contextualizar um pouco, né, esses temas e qual que é a pertinência deles para essa conversa de hoje, né? Considerando também que pode ter pessoas, né, aí assistindo que não estão muito familiarizadas com esses termos, né? Quando a gente fala em educação básica, né, desse modelo de educação formal e oficial que temos, né, no qual a maioria de nós, nossos filhos, nossos parentes, nós mesmos passamos ou ainda estamos inseridos, causa muito alvoroço quando a gente problematiza a educação básica, né? E este estranhamento eu percebo que se dá em razão de termos totalmente inculcado como modelo de padrão que supostamente vem dando certo, né? Mas há controvérsias, né? Há uma série de dados e informações que nos levam a acreditar que seja justamente os princípios que estão na base desse sistema de ensino que seja um dos maiores problemas da nossa sociedade, bem como de outras tantas que tiveram passado colonial, né, que foi colônia de exploração e etc. e tal. Né, é comum, mesmo entre os profissionais da educação, ficarem se perguntando, né, até mesmo afirmarem que algumas alunas e alunos evadem da escola. Né, eu já trabalhei muito em contato com a educação, né, eu trabalhei no programa Poupança Jovem em Ribeirão das Neves, né, com o ensino médio. Eu tenho sempre muito contato com a educação, como a Tânia falou, a gente dá formação para os professores do ensino básico, né? Então a gente tem muito contato e essa é sempre uma pergunta que volta, né? E quando eles fazem essa pergunta, quando a gente vai ver direitinho quem são esses alunos que evadem da escola, supostamente evadem, são os alunos pretos, negros ou indígenas, né? Que por motivos que a gente conhece, né, e não são desconhecidos esses motivos, eles optam, eles são convidados, né, a saírem da escola por uma série de constrangimentos diários e constantes que acontecem com eles, né. Então, quando a gente está falando em decolonialidade, por exemplo, a gente está falando de uma possibilidade de questionar esse modelo. E quando a gente questiona esse modelo, a gente está questionando uma cosmovisão. Isso, os nossos convidados vão entrar mais profundamente nesses aspectos, né? Mas eu só queria pontuar. Quando a gente está falando de uma cosmovisão, a gente está falando do que formata o currículo, né? Por que a escola hoje ela tem esse ensino seriado e uniforme que tende a colocar o processo de aprendizagem de todos os alunos como igual. Né? Então, quando o aluno não se adequa a esse processo, ele é considerado deficiente, burro, qualquer coisa, qualquer classificação, mas ele não é considerado normal. Né? E esse é um dos problemas. Né? Nós, seres humanos, nós temos possibilidade de aprendizado diferente. Né? E quando a gente olha para esse currículo também, ele foi formatado com uma base que a gente fala de eurocêntrica, que é exportada, que é fora da nossa realidade cultural. Né? Isso em razão exatamente do nosso processo de colonização. A Nilma Lino, né, que é uma das nossas referências da educação, que a gente estuda bastante, ela fala que os currículos, né, da forma como eles estão formatados, da educação básica, eles têm o poder de forjar as subjetividades. Né? E forjar essas subjetividades significa, muitas vezes, forçar algumas pessoas a deixarem para trás toda uma história,
né, todo um processo de educação e de alguma forma se verem moldadas por esse currículo. E esse currículo é aplicado na escola, né? Então, quando eu estava falando, por exemplo, da escola e dos alunos negros que evadem, eu estou falando das situações de racismo constante que eles passam, explícito, né? Tanto com professores como com os alunos, com os colegas, como também da própria formatação do currículo, né? Quando a gente não estuda a história da África, a gente não estuda a história dos africanos, a cultura como ela é. A gente estuda a história da escravidão, que é uma deturpação também, né? Então, isso tudo ajuda a configurar um senso moral, um senso estético, um senso de percepção que nós vamos criando sobre as pessoas pretas e as indígenas, né? E tudo que não se alinha a essa cultura branca, né? E com isso, esses processos, eles vão causando constrangimentos. Então, quando a gente fala em decolonialidade, e essa problematização que a gente está se propondo aqui hoje, é exatamente problematizar a base desses currículos, de forma que eles sejam mais flexíveis e mais permeáveis à inclusão de todos esses ensinamentos que foram, de alguma forma, que estão sendo apagados, né? Para que eles possam promover uma educação pluriversal, uma educação mais diversa e atender a todos igualmente, né? Da forma como está, ele atende a poucos. E agora, eu queria só fazer essa introdução, que já foi longa demais, e aí eu vou deixar agora com os nossos convidados, né? E a Aline vai ser a primeira, né? A Aline vai fazer a sua apresentação, e aí vamos prestar atenção, porque está muito massa, e ela vai trazer alguns aspectos bem específicos desses currículos e algumas possibilidades da gente superar esse ensino que, de certa forma, nos constrange. Bora lá, Aline, fica à vontade. Boa noite novamente, né? Fernanda vai me ajudar aí com alguns slides, né? Um material que eu preparei para poder ilustrar mesmo essa conversa. A gente vai tentar dividir o tempo, né? Então, vou tentar ficar aí nos primeiros 20 minutos. Depois, Ridalvo entra e a gente vai fazendo uma troca mesmo, né? Interagindo também no chat. Então, fiquem à vontade para colocar perguntas, né? Os comentários de vocês. Né? Só voltando um pouquinho aí, que a nossa proposta é falar, né, dessa educação, fazer esse tensionamento mesmo, essas reflexões do currículo desde o infantil, né? Então, acho importante dizer, eu sou professora da educação infantil, especialista em infâncias também, pesquisadora da infância, sobretudo da infância negra, e sou professora da rede municipal, né, uma defensora da educação infantil pública de qualidade. Então, pensar nessa proposta de uma decolonização do currículo na educação infantil é um compromisso também com essa educação pública de qualidade, entendendo que o público, né, dessa educação infantil ele é majoritariamente de crianças negras, né? Então, é mais, como a própria Nilma afirma, mais do que urgente, né? É uma questão de justiça mesmo, né? Ela fala em justiça curricular, a gente pensar em um currículo que coloque essa criança negra no centro, né? E que minimamente considere outras formas, né? E outras possibilidades, outras experiências aí de educação. Pode passar, Fernanda, por favor. Só para a gente situar, né, no tempo, o que a gente tem hoje de uma organização curricular para uma escola, né? Considerando uma escola convencional, né? Um pouquinho do histórico aí, que a gente teve logo depois da LDB de 96, né? A organização dos referenciais curriculares nacionais da educação infantil e dos PCNs, os parâmetros curriculares também. Para o ensino fundamental, isso aconteceu em 97, 98,
posterior, né, a isso, nós temos aí, a partir de um tensionamento muito grande do movimento negro, né, de ativistas mesmo, a promulgação das leis, no primeiro momento, a 10.639, né, que estabeleceu aí a obrigatoriedade da temática de história e cultura africana e afro-brasileira, e posteriormente a 11.645, né, em 2008, ela altera novamente e inclui a história e a cultura indígena também. Recentemente, nós tivemos, né, uma reformulação e a nossa referência atual, né, desde 2018, com uma base nacional curricular comum, como Jair bem colocou, né, um modelo, é um padrão, né, entende-se que todas as pessoas, né, no Brasil, né, todas as escolas, né, digamos assim, no Brasil, precisam ter como referência aí, como poderia ser um orientador, mas eu vejo mesmo como um norteador do currículo, né? E a BNCC, ela está para o infantil, ela, né, considerando a educação básica, que é a primeira etapa é a educação infantil. Na educação infantil, ela vem amparada aí pelos direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiência. Na educação infantil, essa organização, esse arranjo curricular por campos de experiência, ele nos traz ainda algumas possibilidades, né? Principalmente se a gente focar nos direitos de aprendizagem, né, das crianças, e aí, voltando ao que eu falei, se a gente for pensar prioritariamente nas crianças negras, né, ele abre um leque de possibilidades, e já para o fundamental, né, para o médio, já é uma coisa um pouco mais compartimentada. Na educação infantil ainda é, mas no fundamental e médio ainda mais, né, em áreas de conhecimento, nas linguagens e nos componentes curriculares. Né? Pode passar, Fernanda, por favor. Então, aí, quais são algumas problematizações, né, que eu trouxe para a gente pensar nesse currículo? Primeiro, que ele é visto como algo universal, né? Algo sem considerar aí as especificidades, né? Há quem defenda, mas tem a parte diversificada, mas eu vejo mais como um problema a parte diversificada, porque é algo que fica como opcional, né? E muitas vezes algumas questões importantes deixam de ser trabalhadas, né? O currículo muitas vezes é visto também como algo prescritivo, né? Então, eu penso que essa prescrição muitas vezes também é algo que é esperado, né? É algo que, se a gente for pensar também, vem de algumas deficiências na formação dos professores, né? Algumas lacunas, então, sem ter muito para onde ir, ou muita segurança, a gente acaba ficando e pensando nessa prescrição, né? E uma coisa que é muito marcado no currículo da infância é um calendário, né? Pautado aí em datas comemorativas, que a gente pode se perguntar, inclusive, comemorativas para quem, né? Então, se tratando de um currículo eurocêntrico, já fica implícito aí. Outra coisa, né? Porque esse currículo ele é pensado, mas ele também é desenvolvido nas escolas pelos professores, né? Nós, professores, colocamos o currículo em prática, né? E isso está muito atrelado tanto a uma lacuna grande na nossa educação básica, né? Já mesmo bem pontuou que nós, né, pelo menos eu, né, considerando a formação de alguns anos atrás, né, uma deficiência, mesmo uma supressão da história e da cultura africana e indígena na nossa formação, e isso continua, né, ainda na formação de professores, né, em cursos superiores, em algumas especializações. Um cenário que já vem mudando, felizmente, né, graças também a algumas ações e políticas afirmativas, mas é algo que ainda acontece. E também eu vejo que articula com a nossa concepção, né, tanto enquanto sociedade quanto enquanto profissional, concepção de criança, de infância,
de ser humano mesmo, né? Que eu estou fazendo um recorte específico para a infância, mas de ser humano também, né? E também numa concepção de educação, né? Que muitas vezes está voltada ali para essa demanda do capital. A escola é vista como quando a gente pensa, por exemplo, em educação infantil, né? Muitas vezes é vista como um lugar para as mães, para as famílias deixarem as crianças para irem trabalhar. Outras vezes, quando a gente pensa, principalmente no Fundamental 2 e no médio, né? É uma preparação para o mercado de trabalho. Então, ela tem também uma ideologia, uma intenção. E aí eu volto para falar um pouquinho dessa concepção de criança, que é o que sempre me orienta e que marca, assim, né, um pouquinho do que eu vou trazer para frente. Existe uma resistência muito grande em falar, ou em se questionar, ou em se trabalhar essa temática do racismo, né? E aí eu não vou dizer só do racismo, mas também do racismo como denúncia, mas também de uma educação antirracista, né? Que prioriza, que valoriza, né? E considera essa criança negra, indígena, quilombola, né? As várias infâncias, né? Então existe uma resistência, uma dificuldade e até mesmo que a Eliane Cavaleiro chama de silenciamento, né? E isso pode estar muito atrelado com uma ideia de criança frágil, né? Eu preciso poupar a criança das mazelas do mundo. As crianças não são racistas, não precisa falar disso na educação infantil, né? Uma outra visão também, que é uma visão eurocêntrica, que é a da criança como um vir a ser, né? Que não percebe a criança como um ser potente no mundo, mas um sujeito que não tem fala, né? Que não sabe, tudo vai ser ensinado, vai ser colocado para aquela criança ainda, né? Para que ela possa um dia vir a ser, né? Mesmo a gente tendo aí as diretrizes curriculares amparadas e trazendo uma concepção de criança como um sujeito de direitos e produtora de cultura. Pode passar, Fernanda, por favor. E aí eu vou deixar essa imagem e vou ler um trechinho desse livro, não sei se vocês vão conseguir ver aí, da Patrícia Santana, que diz assim: desde o dia em que a professora de artes disse a ele que pintasse sua mãe de amarelo, que ficava mais bonito, Eno ficou entristecido. Uma tristeza fininha que doía e doía. E ele, sem saber falar por quê, não tinha entendido direito o porquê da professora fazer aquela sugestão, quase exigência, pelo tom e pela dureza da sua fala. Então, quando eu falo assim de um currículo da educação infantil, né, ainda a gente sabe que tem muitas evoluções, né, muitas já evoluiu muito, mas ainda muito marcado por essas datas comemorativas, por essa visão, né, de criança ainda, por todas essas questões mesmo que nós apresentamos anteriormente, que se pauta muito, né, e acredita-se que trabalhar com a história e a cultura africana e indígena na escola é trabalhar nas datas comemorativas, em situações pontuais, né, muitas vezes de uma forma folclorizada, né, estereotipada. Essas imagens foram imagens retiradas da internet, mas, infelizmente, a gente se depara com elas ainda circulando por algumas escolas, né? Pode passar, Fernanda, por favor. E aí, pensando, né, na contramão desse currículo, que a gente até tem a expressão grade curricular, né, porque ele é vertical, horizontal, né? Lembra bem uma grade mesmo, e considerando essa necessidade, essa urgência mesmo de decolonizar esse currículo, né? De pensar formas outras, né? Eu trouxe, né, para compartilhar um pouquinho algumas possibilidades que eu já venho pesquisando, já venho trabalhando,
trabalhando também na rede municipal, né, tanto na instituição, na EMEI que eu atuo, mas também é algo que eu percebo, né, que já vem sendo trabalhado, estudado na rede. Faço menção aqui, né, referência ao núcleo, novamente, Núcleo de Estudos Étnico-Raciais, quando a gente tem a oportunidade de estudar, né, de compartilhar práticas, e também foi quando eu ingressei para o núcleo em 2018, que eu consegui, de fato, acessar algumas coisas, algumas informações e pensar caminhos mesmo, né, para uma organização. As proposições da rede, elas já trazem, né, essa ideia da criança como né, no centro do processo. Então, está compatível também com essa ideia apresentada pela Zoilda Loreto da Trindade, né, na proposta pedagógica do projeto Acordo da Cultura, que é de um trabalho na educação com os valores civilizatórios afro-brasileiros, né? Então, aí tem um desenho de uma mandala, né, na contramão desse gradeado, aí a gente tem esse formato circular, né? Inclusive, a circularidade é um dos valores que ela aponta aí como necessários, né, de serem considerados e de serem trabalhados e que estão presentes tanto na cultura africana quanto na cultura indígena e também né, que formam, né, que compõem a cultura afro-brasileira. Né? Então, assim, eu trouxe aqui só mesmo para a gente poder ter isso como uma referência, né? Vocês podem buscar mais, eu acho importante também, né? Cada um desses valores, como que é possível, né? E eu vou trazer um pouquinho agora, só algumas imagens e algumas experiências de prática, né? Que é o que a gente se propôs também fazer nessa conversa. Pode passar, Fernanda, por favor. Então, quando a Zoilda ela traz, né, os valores afro-brasileiros como uma possibilidade, né? E esse projeto, gente, ele surge, né? Às vezes a gente fala assim, como se fosse, né? Um senso comum para todo mundo, mas ele surge em 2004, né? Posterior aí à lei de 2003, né? A 10.639 é de 2003, e essa organização ela foi feita, né? Ela foi proposta para as escolas, né? Pelo MEC e tudo mais, em 2004. Mas o que a gente percebe? Ainda hoje, né, 2020, 2021, muitas escolas nem chegaram a acessar esse material. Né? Então, eu vou até abrir um parênteses aqui. No ano passado, né, com a pandemia, lá na instituição em que eu atuo, nós tivemos a oportunidade e também uma organização mesmo para poder estudar esse material. Né? Nós pensamos num projeto que incluísse a história e a cultura africana e afro-brasileira no nosso currículo e percebemos essa lacuna grande, né, na nossa formação, buscamos alguns formadores, Madu Costa nos ajudou muito nesse sentido e ela sugeriu muito também, né, essa coleção, e uma coleção que a nossa escola é recente, nós não tínhamos, mas tem relatos de muitas escolas que já, né, desde essa época, receberam esse material, porque, né, na época foi enviado para todas as escolas, e o material ou não é utilizado, né, ou as pessoas simplesmente desconhecem, mas ele também está acessível, né, são 5 livros, né, no kit, ele está acessível para download, tem um outro material audiovisual também. Então, assim, super recomendo, acho que vale muito. Né? Nós conseguimos, por conta da pandemia e estar fora da escola, né? Aproveitamos esse tempo aí para estudar. E para colocar, né, para realmente referenciar a nossa prática aí. E por quê? Né? Esses valores afro-brasileiros na educação, esses valores civilizatórios. Porque são valores que estão inscritos na nossa memória, né, no nosso modo de ser,
na nossa música, na nossa literatura, na ciência, arquitetura, gastronomia, religião, na nossa pele, né, e no nosso coração. Quando a gente pensa e fala em cosmovisão, né, é tudo isso, assim, a nossa forma de ser, de ver, de pensar, de fazer, de estar no mundo, né? E quando até a Zoila traz também isso, né? Por que isso no Brasil? Porque né, é inegável aí, não vou, acho que é contribuição mesmo, mas ainda é muito pouco, né? A formação mesmo do Brasil, a partir dos povos originários, né? E também dos povos africanos, né? Então, isso é nosso, né? Se a gente for pensar fora do Brasil, pode-se pensar também, pensando em África como berço, né? Como mãe, como paridora do mundo, somos todos afrodescendentes, mas no Brasil, né? Se a gente for considerar aí percentuais, se formos pensar, né? Inclusive, segundo país aí tem a maior população negra no mundo. Então, mais do que justo e necessário, né? Pensar em um currículo a partir desses valores civilizatórios. Pode passar, Fernanda, por favor. Então, pensando de forma prática, assim, então o que a gente precisa se atentar, o que a gente precisa fazer, né? Eu penso que o primeiro ponto é considerar a criança, né? A criança negra, considerando esse currículo como um formador mesmo de subjetividade, como, né, que constrói imaginários. Então, a primeira coisa que a criança precisa, né, quando vai para a escola, é se ver, né? E esses elementos, esses recursos, eles são muito importantes para que a criança se veja, né, e construa uma autoestima mesmo, né, fortalecida. Então, é muito importante pensar, né, em brinquedos, né, aqui pensando bonecos e bonecas negras, mas complemento, porque a gente precisa pensar também em outras questões, então, vários tipos de brinquedo, né, sem ficar preso às questões, né, de se é para menino, se é para menina, pensar em livros, né, que a literatura, eu trouxe aqui, né, um trechinho aqui desse livro da Patrícia Santana, mas é importante demais a gente pensar como também a literatura, né, vem sendo trabalhada nas escolas, muitas vezes livros e narrativas que só reforçam estereótipos ou simplesmente que não têm personagens, imagens, né, de pessoas negras, de crianças negras, em posição de destaque, com uma representação positiva, né? Eu tenho batido na tecla que representatividade só, né, é muito pouco. Felizmente, com esses projetos na instituição em que eu atuo, um investimento muito grande que nós fizemos foi no acervo literário. Então, a gente tem e ainda estamos investindo em livros, e o reflexo disso na autoestima das crianças assim, é fantástico, como que faz diferença, né? A expressão delas, quando elas se veem ali representadas, isso é muito importante. Um outro ponto que eu acho também interessante pensar são os murais, né? As escolas, elas estão... o currículo está na parede também das escolas, né? E muitas vezes isso está ali implícito, infelizmente, ainda é comum na educação infantil, a gente vê em salas de aula, né? Painéis prontos, muitas vezes GVA, e que estão sempre ali reproduzindo a imagem de crianças brancas, né? Sempre com aquele mesmo formato, aquele mesmo estereótipo, ou de crianças negras, quando aparece também, né? Com uma representação que não é muito positiva. Já vi, por exemplo, né, ou a criança negra está descalço, ou está com uma roupa, né, que sugere ali, está muito relacionado, né, a aspectos da pobreza. Então, acho que isso tudo a gente precisa se atentar.
E também as lendas, as histórias, né? A própria história africana e indígena, entre outras formas de afirmação de existência e de valorização dos negros no país. Pode passar, Fernanda. Aqui, compartilhando a experiência de uma professora, né, um trabalho que foi feito com o filme Kirikou, né, eu fiz esse recorte específico porque esse filme é um filme do Michel Ocelot, que é um francês, mas ele viveu muito tempo na Guiné, e ele observava muito, né, essa organização, essa filosofia africana, e ele fez esse filme, produziu esse filme, que é um filme que não é muito trabalhado, não é muito divulgado, mas que tem uma mensagem importantíssima, que diz, inclusive, né, de uma perspectiva africana de criança potente, de criança que produz grandes coisas, né? Então, é uma indicação também, tanto filme quanto livro. Estou vendo uma pergunta aqui da Tânia, mas já vou falar sobre ela. Pode passar, Fernanda, por favor. Vou dar uma pausa aqui para falar um pouquinho sobre como que tem acontecido essa relação família-escola, né? Quando a gente trabalha com esse tema da educação das relações étnico-raciais. Um cuidado que a gente teve foi de convidar as famílias, né? De informar as famílias sobre o projeto, mas num primeiro momento, e aí eu estou falando é uma coisa recente, né? 2018, que eu estou na coordenação, então 2018, 2019, 2020. Em 2018, nós apresentamos, num primeiro momento, né, alguns trabalhos, estávamos trabalhando com música, então tínhamos algumas turmas que escolheram para trabalhar, né, alguns instrumentos de origem africana, afro-brasileira, e logo depois, né, das eleições aí de outubro de 2018, nós recebemos alguns questionamentos, né, de famílias perguntando, me lembro, acho que era a Foché, o instrumento, e a família disse que tinha pesquisado e que tinha visto que tinha uma relação com o candomblé, não queria que a criança tivesse acesso a isso. Então, a partir daí, nós vimos uma necessidade também de envolver a comunidade, conversar com a família e apresentar, né, e dizer, inclusive, que se trata de uma lei, né, de uma obrigatoriedade mesmo do currículo. Mas esse foi um tensionamento, mas em 2019 nós fizemos um trabalho bem efetivo. Em 2020, quando nós propusemos também o projeto, nós convidamos e informamos na primeira reunião de pais, né, qual seria a proposta. Uma questão que muitas vezes pega de fato, a questão da religiosidade, né, na verdade, da religião, né, e a gente tem esse cuidado de dizer que o trabalho ele vai ser pautado numa religiosidade, né, respeitando aí toda a laicidade da educação e tudo mais, né, que faz parte, né, a religiosidade ela faz parte da história e da cultura de um povo, né, então, com esse envolvimento das famílias, nós temos conseguido trabalhar, né, e ter algumas práticas aí bem exitosas e ter apoio da comunidade também. Voltando aqui, né, a questão do que eu estava expondo, das práticas que a gente vem desenvolvendo na EMEI. Em 2019, nós trabalhamos com brinquedos e brincadeiras, e aí demos uma ênfase muito grande para os jogos e para as brincadeiras africanas. Na imagem, as crianças estão brincando, né, com a amarelinha africana. Nós trabalhamos ao longo do ano, não são práticas pontuais, né? Inclusive, o próprio projeto Novembro Pretinho, ele traz essa proposta de socializar em novembro práticas que foram realizadas ao longo do ano, né? E surge essa proposta realmente para a gente tentar organizar esse currículo para que ele não aconteça apenas aí dessa forma que eu coloquei anteriormente, né? Em datas comemorativas e de uma forma estereotipada. Então, esse foi um momento de socialização das turmas, né? Essa era, inclusive, a turma da Amarelinha, eles estudaram, pesquisaram várias formas de brincar de amarelinha, né? A amarelinha africana, ela tem
um formato que não é esse linear que a gente está acostumado, né? Então, os movimentos, eles são bem, se a gente for pensar, esse movimento sankofa, né? De vai e vem. E muitas vezes quem está na frente é que comanda, quem está atrás repete o movimento de quem está na frente e quem está na frente volta, né? Então, tem sempre esse retorno também. É além de uma brincadeira, reflete aí também um valor, né, e uma perspectiva afrocentrada também. Aqui eu fiz um destaque para falar que nem tudo que se brinca é brincadeira, né, e que sofrimento não é brincadeira. Por quê? Nós acompanhamos recentemente um livro que trouxe, né, falando sobre a proposta era falar sobre a infância do Luiz Gama, né? E assim, um absurdo, na verdade, mas a defesa dos autores, né, foi de que as crianças brincam, que elas não têm uma preocupação, né? Elas brincam em qualquer contexto. Mas, e muitas vezes, algumas brincadeiras, como escravos de Jó, como chicotinho queimado, elas aparecem no cotidiano das escolas e aparecem de uma forma muito folclorizada e propondo, né, querendo dizer que é apenas uma brincadeira, e outras vezes de forma equivocada, dizendo que a origem da brincadeira é africana, né? Então, assim, é necessário que a gente faça uma pesquisa mesmo. Tem um material do Rogério de Andrade, né? Que eu não gosto muito dessa referência, mas é o que a gente tem hoje. Vou mostrar aqui, mas depois eu posso colocar também no chat para a descrição, para colocar para vocês, que é Assim Brincam as Crianças Africanas, é o Indule Indule. Tem dois livros que falam sobre brincadeiras do continente mesmo, né? Que são uma perspectiva bem diferente desse tipo de brincadeira, que infelizmente fez parte, né, da infância de muitos de nós, né? E que a gente às vezes não parava para pensar, para questionar, e é muito importante a gente pensar assim, nossa, a proposta da brincadeira, o desafio daquela brincadeira, o Escravos de Jó, por exemplo, né, pensando numa circularidade, pensando no ritmo, é muito interessante. Então, por que não fazer adaptações e variações, né? Então, tem algumas variações para Escravos de Jó, que canta as princesas Nagô jogavam caxangá, né? E a gente vai fazendo um movimento com o corpo, né? E problematizar isso com as crianças também pode acontecer e é interessante, né? Enfim, eu acho que são coisas para a gente realmente pensar e considerar. Pode passar, Fernanda, por favor. Considerando a infância, né, gente? E falando aí dos bem pequenos, né? A brincadeira, ela estabelece a própria palavra, a etimologia da palavra, né? O brincar significa vínculo, né? Então, considerando essas perspectivas aí afrocentradas, né? Filosofia africana, ela busca sempre estabelecer um vínculo, né? Diferente do que a gente tem aí numa concepção eurocêntrica do brinquedo, né? Como a criança, muitas vezes, um brinquedo feito para que a criança brinque sozinha, né? Então, a gente busca valorizar essas brincadeiras que criem vínculos. Se a gente for pensar, por exemplo, tanto na cultura africana quanto indígena e na nossa, né, nas culturas afrodiaspóricas, esses elementos estão muito presentes, né? Então, os acalantos, por exemplo, né, que são, eu acho que essa maior forma e expressão mesmo do vínculo, ele está muito presente, né? E tem algumas brincadeiras cantadas que a gente chama de brinco, né? Porque elas realmente promovem. Um exemplo delas é aquela serra, serra, serrador, né? Com essa brincadeira, a gente está ali estabelecendo vínculo, está também passando confiança para as crianças, né? Ela pode brincar com o corpo dela, né? São brincadeiras também que valorizam essa corporeidade, né? Que é um outro ponto importante para a gente pensar.
E são brincadeiras tradicionais e geracionais, né? Meu pai mesmo brincava muito comigo de serra, serrador. Acho que isso é importante. Pode passar, Fernando. E aí, falando do corpo da criança negra, né, gente? Assim, no cotidiano mesmo das escolas, são muitos os relatos, muitas as situações, nós mesmos já passamos, né? Eu mesma já vivenciei muitas situações, né, de discriminação, de ridicularização do cabelo, do nariz, do tom de pele, né? Então, aqui, sempre quando fala de corpo, de cabelo, eu já penso, né, também na professora Nilma Lino como uma referência, né? E ela fala nesse trecho de um texto de um artigo que ela publicou sobre raça e educação infantil, né? E justiça curricular. Aí ela fala isso, né? Que nós professores, nós podemos tocar, né? Com todo respeito, claro, né? Mas considerando essa questão do vínculo, do toque, da afetividade, muitas vezes esse toque no corpo da criança negra ele é negligenciado, né? A Eliane Cavaleiro tem uma pesquisa também muito substancial que fala sobre o livro, né? O silêncio do lar, o silêncio escolar, uma coisa assim, mas que ela observa o tratamento que é dado, né, às crianças negras, né, e muitas vezes o silenciamento. E ele acontece tanto na instituição familiar quanto na instituição escolar, né? Como que é negado esse toque, esse afeto, esse afago, né? Num dado momento, ela observa o horário da saída das crianças, o percentual de crianças brancas que são beijadas é muito maior que o de crianças negras, né? Então, observo também na rotina e no cotidiano, muitas vezes, essa negligência mesmo, esse não toque, né? Às vezes, eu não vou lavar o cabelo dessa criança, deixa para trocar depois, né? Infelizmente, isso ainda acontece, é recorrente, e às vezes tem a resistência mesmo, eu não sei mexer nesse cabelo, já veio penteado de casa, né? E como se o cabelo, e se esse corpo negro, ele não fosse também parte, né? Na verdade, parte não, o motivo, né? Pelo qual está se fazendo educação, né? Então, trabalhar com a identidade, uma criança com a identidade fortalecida, ela consegue se ver ali valorizada, respeitada dentro daquela instituição, né? Ela tem um envolvimento muito maior com todas as outras propostas, né? Pode passar, Fernanda, por favor. Aqui acho que eu já falei bastante sobre essa questão da corporeidade, né? Que o corpo é muito importante, porque é com ele que a gente vive, existe, nós somos no mundo, né? E considerando aquilo que a Zoilda fala, que é muito importante, né? Nós somos um povo que foi arrancado da África e trazidos para o Brasil só com o nosso corpo, né? Então, a gente aprendeu e precisa aprender, né? A valorizar como um patrimônio muito importante. Pode passar, Fernanda, por favor. Aqui é falar um pouquinho da necessidade, né, da gente valorizar dentro desse currículo, né, a tradição oral, né, as narrativas, as nossas histórias, né, valorizar também a literatura negra, os autores e autoras negros, né, considerar as editoras negras no momento de compra, de construção de acervo. Aqui compartilhando o momento de contação de história, né, é a mesma sequência daquela professora que trabalhou com o filme do Quiricua, que ela está fazendo uma contação de história, socializando com a comunidade. Pode passar, Fernanda. E aí eu vou parar por aqui, vou deixar a Ridalvo conversar um pouquinho, trazer um pouco da perspectiva, porque aí aqui a gente quer trazer, né, caminhos outros, né, pensar como que é essas perspectivas aí, se a gente quiser também trazer outras possibilidades de currículo que não só perpassem o espaço escolar, né? Todos esses valores civilizatórios, tudo isso que eu trouxe como compartilhando essas experiências do espaço escolar, a gente pode pensar também
em outras instituições e outros espaços, né? Mas é muito importante pensar numa diferença mesmo de visão e de perspectiva, né? Que é dessa que está posta e imposta no currículo eurocêntrico, para uma perspectiva de um currículo pluriversal, né? O professor Renato Nogueira, ele fala muito dessa pedagogia pluriversal, e também afroperspectivada, né? Que considere aí essa cosmovisão, né? As crianças como sujeitos potentes, né? Dentro de algumas filosofias africanas, a criança é viva vista como um sol vivo, né? Aqui tem nessa imagem tem uma fala do Ailton Krenar, que aí ele, né, fala sobre como, quando a gente pergunta para as crianças, né, infelizmente um hábito perguntar para as crianças o que elas querem ser quando crescer, né, e quando adulto, né, e aí ele diz que isso é apagar o que a criança já é, né, e para os povos originários e também numa perspectiva, né, africana, a criança ela é, né, desde que ela é concebida ali, que ela é pensada, ela já é um ser no mundo, né? Então você fica dizendo para ela, não, peraí, você não vai ser agora, não, é depois, né? E outras possibilidades é a gente considerar, né? Uma educação que não é uma preparação para um trabalho, mas que condiz com o nosso saber, com o nosso fazer cotidiano e diário, que valoriza também essa aprendizagem pela transmissão oral, né? A gente aprende com os nossos avós, com as nossas mães, tias, com os irmãos mais velhos, né? Uma transmissão mesmo de saberes. E outro ponto que é muito importante também para a gente pensar, né? Dentro dessas perspectivas, essa conexão, né? Já fala muito sobre envolvimento, e é interessante que a gente fala muito, usa muito pedagogicamente o termo desenvolvimento, né? E aí eu acho que depois ele pode falar um pouquinho, a gente pode voltar para falar nessa questão do envolvimento, né? Tá tudo conectado, a gente se envolve, né? Nessa questão da comunidade, da circularidade, que essa educação acontece. Ou deveria acontecer. Pode passar, Fernanda, por favor. E é isso, né? Acho que esse primeiro momento eu fecho aqui, né? Trago aqui um provérbio africano, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Dentro dessa perspectiva mesmo. Quando a Tânia traz lá a questão da comunidade, né? A gente tem percebido também que trazer os saberes, trazer essa comunidade para dentro da escola, também é muito importante e favorece muito essa desconstrução mesmo de um currículo e de uma escola que muitas vezes aparta a comunidade, que muitas vezes chama para a escola só para reunião ou para reclamar, né? Então, pensar aí uma comunidade mesmo educativa é bem interessante. Por hora, eu agradeço. Agradeço e já passo a palavra aí para a Ridalva, tá? Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua, quero ganhar a luta que eu travei. Eu quero andar pelo mundo afora, vestida de brilho e flor. Mulher, a culpa que tu carrega não é tua, não. Divide o fardo comigo dessa vez,
que eu quero fazer poesia pelo corpo e afrontar as leis que o homem criou para dizer sobre a nossa possibilidade de não existir na diáspora, para dizer sobre a nossa possibilidade de não sermos povos nativos, também donos dessas terras, também pessoas, sujeitos que civilizacionaram todo o percurso que a gente vai chamar de história do Brasil. E é nesse sentido que esse verso de Ekena, uma cantora que eu gosto muito, pode trazer como mensagem o que eu quero deixar aqui como compartilhamento do que carrego e do que faço no meu dia a dia enquanto docente, em especial do Cefet nesse momento, como professor de literatura e redação. Para isso, né, nesse último verso, quando diz, e afrontar as leis que o homem criou para dizer, aqui em especial, e já sendo muito objetivo no que se refere à literatura que a gente acessa nas nossas escolas, e falar de uma literatura notadamente eurocentrada e que nega aí todas as outras produções e todas as outras possibilidades de produção e de criação. Eu gostaria, se fosse possível, que a Aline ou que o próprio Jair, enquanto o anfitrião da roda, ficasse aqui, já que eu não vou compartilhar slide, só para eu me sentir mais à vontade no diálogo, se for possível. Enquanto isso, é importante que, antes de mais nada, e eu vou pedir licença a vocês, porque irei compartilhar 3 experiências, uma de forma muito, muito rápida, que foi a experiência que eu vivi aqui no Cariri Cearense, enquanto professor de danças tradicionais do Cariri Cearense, e a outra parte ela vai estar voltada, né, no primeiro momento, para a disciplina de literatura e no segundo momento para a disciplina de redação, né? Mas que, na verdade, compreende aí toda essa pluriversalidade que a gente tem buscado organizar e sistematizar nas nossas experiências diárias, né? E quando eu falo disso tudo, né, é importante que eu me coloque no lugar de uma pessoa que cotidianamente tem buscado respeitar as diversidades dos povos no mundo. Né? E olhar para isso é compreender também um respeito que parte de mim, da minha existência no mundo, porque eu não sou um sujeito individualizado, né? Eu não sou um sujeito formado somente pelo que vocês estão vendo nessa tela. Comigo eu carrego várias outras pessoas e vários outros sentimentos e sentires de poder estar no mundo. Essa escolha, ela reflete diretamente no projeto que eu penso para o mundo, a partir de mim e de quem anda comigo, né? E vejo tudo isso como a possibilidade de se banhar nas águas, quando ela é possível, e também quando ela não é possível, mas compreendendo o que a gente pode fazer quando a gente pega uma cuia e sabe como é que a gente pode se banhar, né? E se banhar e banhar um ao outro é nesse sentido, né? E a Aline já traz aí todo um repertório para a gente compreender, em especial, os exemplos que eu irei trazer, de como eu sou uma pessoa que não carrega tudo isso que eu estou colocando para vocês desde o momento em que eu me percebo como gente no mundo, mas depois disso que eu me formo enquanto docente, né, de 2 leis que são fundamentais para que a gente possa partilhar tudo isso que a gente está falando aqui, né, mas compreendendo também que não é possível, e considerando aí em especial alguns níveis de ensino, né, de como a gente não pode deixar mais também o corpo discente à mercê do que significam, do que são essas leis, como a Aline já bem colocou para a gente, né, e é nesse sentido que eu coloco para vocês que, enquanto professor de literatura e de redação, né, quando vou começar as minhas primeiras aulas, essas 2 leis, elas abrem as aulas e elas são passadas também para que esse corpo discente compreenda que a conversa de dizer que estou fazendo militância, ela não me cabe nesse momento, ela não me pertence, né? Se a gente for olhar para todo o contexto histórico, né, do que significa a sociedade brasileira, em nenhum momento a gente nunca parou para dizer que o que estava sendo posto até então era uma bandeira levantada, né? E a gente sabe que bandeira é essa. Em nenhum momento ninguém nunca disse isso. Então, a partir do momento que a gente consegue sistematizar o que já está posto por nós e
pelos nossos antepassados, como produção de conhecimento no mundo, e consegue, né, fazer inserções e provocar fissuras, né, mas a gente quer mesmo abrir tudo, para que essa pluriversidade ela aconteça. Não venha me dizer que eu estou levantando bandeira, porque isso não vai me caber, e eu nem vou gastar muito verbo com isso não, porque aí só a história, né, para quem quiser olhar para a história direito e de uma forma crítica, compreender que a gente não está fazendo isso, né. E aí quando o querido Jair traz aí o conceito de decolonialidade, eu lembro da experiência de que ela suscitou em mim várias outras possibilidades de compreender o que seria estar na educação e compartilhando essa experiência, né, da escola, dessa escola formal que a gente trabalha, né, Aline? E eu fico agradecido por estar aí com a janelinha aberta. Eu vivi uma experiência que, inclusive, na última live que eu fiz, né, eu peço até desculpas, né, na verdade, eu sinto muito por não estar compartilhando o que eu estou falando, mas é pela não afeição mesmo às lives, mas estou aqui por nós, né. Mas foi uma experiência enquanto professor de danças tradicionais e que, no dado momento, eu percebi que não dava para ficar falando da tradição, né, uma das tradições é o samba de coco, sem que aquela galera que estava ali comigo acessasse as mestras, né, as pessoas que estão aqui, que carregam essa experiência das comunidades tradicionais por séculos, né. Então, foi conversando com esses mestres, com esses filósofos aqui do Cariri, que a gente conseguiu dividir a disciplina em dois momentos, um momento comigo e outro momento com esses mestres, né? Claro que eu ficava junto também. Mas é só para a gente compreender que esses conceitos, né, e as palavras, a língua ela tem essa possibilidade de dinamizar as nossas experiências, e por isso que é importante que a gente pense politicamente as palavras. Quando isso aconteceu, o conceito de decolonialidade, para mim, ele só veio me dizer, isso a gente já está fazendo há bastante tempo, né? Então, o que é que agora a academia precisa pensar, refletir e se rever, por exemplo, quando ela traz a disciplina dos saberes transversais, né? Como é que ela conflui com as experiências desses mestres que já estão ali como professores há séculos? Então, o que é o conceito de decolonialidade para a academia, né, quando a academia ainda não é decolonial? E aí é nesse sentido que eu já trago aqui para vocês a experiência do que eu tenho vivido no Cefet, né, pensando em especial essa realidade que a gente tem vivido do ensino remoto, e aqui trazendo a experiência das aulas síncronas e assíncronas, né? Como é que eu faço quando eu dou aula de literatura, né? Também uma experiência muito nova para mim, mas é só para vocês compreenderem, né, o que vem sendo reescrito e ressignificado a cada momento que eu dou aula, por exemplo, de romantismo no Brasil, né? Porque, infelizmente, a gente tem que falar tudo que já está posto no livro e que a escola adota, né? Mas é nesse sentido que compreender e ter as duas leis como fundantes na narrativa da minha existência enquanto docente, ela vai contribuir para que eu olhe, inclusive, para esses movimentos, para essas escolas literárias de outras formas, e também faça aí o que for possível para que as coisas que já existiam, que passaram a existir também no processo da diáspora, e aí eu estou falando dos repertórios, elas adentrem esse currículo ainda eurocentrado. E é nesse sentido que na primeira aula eu olho para o corpo docente, né, e já penso e já proponho um pensamento que é de compreender como a gente pode olhar para a literatura que daqui a alguns, e aí eu coloco esse tempo, né, daqui a alguns meses a gente vai acessar, mas sem desconsiderar, né, outras possibilidades de pensar as poéticas, de pensar a poesia, que não necessariamente estão nesse universo escriptocêntrico, né? E, na verdade, é uma organização, inclusive, que marginaliza essas outras possibilidades de produção e de criação que existiam e que existem, né? Para isso, eu peço que a turma acesse esse site que eu estou colocando aqui no chat, do Streamer, e aí eu gostaria que uma das pessoas que está nos ajudando colocasse lá no chat do YouTube, para que as pessoas pudessem acompanhar qual é o movimento ou os movimentos que eu faço
para que a aula aconteça. A partir desse momento, eu coloco esse site e deixo como possibilidade, né, para que a turma assista de forma assíncrona, Guerras do Brasil, de Ayrton Krenak. Depois disso, né, e ainda deixando aqui, pensando em uma ou duas aulas, porque a gente discute, porque eu questiono, porque eu quero saber o que é que eles pensam quando a gente olha para o Brasil antes da invasão, né? E essas possibilidades aí, elas são de reflexão do que a gente não conhece e do que é negado até hoje para a gente. Eu sigo ainda dizendo, gente, a gente está aqui acessando, a gente vai acessar um tipo de literatura que é escrita, mas eu gostaria que vocês conhecessem outras possibilidades, né, e aí já faço um questionamento do que é a literatura, né, trazendo inclusive a etimologia da palavra, para a gente pensar nesse registro escrito, né, mas compreendendo outras formas de inscrição e que trazem também aí possibilidades de adentrar outros universos a partir da poesia, mas não somente a partir da poesia, né? Mas dessa forma cantada, narrada e inscrita pelo corpo, para que a gente pense nas produções, nas criações, que Leda, lá no livro Afrografias da Memória, vai dizer, né? A gente não pode pensar somente as comunidades que não acessaram ou que não têm a escrita como seu único meio de inscrição e produção do conhecimento como sociedades ágrafas. Porque a gente cai no perigo, né, da colonialidade, do que ela provoca na gente até hoje, de destituir, de retirar a importância, né, que funda esse país. E a gente sabe quais são, né? A gente está falando aqui dos povos nativos e dos povos africanos, compreendendo essas outras possibilidades de inscrição. A Aline já trouxe aqui alguns exemplos, inclusive para a gente refletir também, né, quando a gente diz que é o dia do índio e pinta o menino lá com uma determinada pintura para dizer que ali a gente está celebrando o dia do índio, né, e deixando de lado e contribuindo ainda para outras formas de estereotipação desses povos e dos conhecimentos, né, e das filosofias que são tão diversas nesse país. Depois que isso acontece, né, porque eu não sou besta, eu peço para a turma acessar esse outro vídeo aqui, né, e esse outro vídeo que para mim ele é muito importante, chamado Povos, Línguas e Culturas Africanas no Brasil, né, a partir de uma perspectiva de Eda Pessoa de Castro, a gente começa a olhar, não só, né, até porque a ferramenta, né, quando a gente pensa em literatura, a gente está olhando aqui para a palavra, essa palavra escrita, mas aí eu já retiro do juízo dos meninos que não é mais só isso, que a gente tem outras possibilidades de criação, né, compreender, inclusive, como essas culturas, elas se ressignificaram, né, e dialogando com o Muniz Sodré, trazem um processo, ou processos de continuidades a partir da diáspora. A galera, ela tem que olhar para tudo isso que a gente vai acessar de uma outra forma. Aí, esse é o primeiro movimento que eu organizo, e esse movimento, ele dura mais ou menos 4 aulas presenciais, porque os questionamentos também são muitos, né? De como a gente vai, a partir de um dado momento da nossa disciplina de literatura, e eu estou falando literatura para o primeiro ano do ensino médio, de como a partir desse movimento organizado nessas 3 aulas, a gente vai olhar para a literatura, né? Essa literatura, né, que foi construída aqui no Brasil, uma literatura escrita por homens brancos da elite, e que durante alguns séculos ela tinha aí, né, uma demanda muito específica dos colonizadores, dos escravagistas. E aí a ideia é que a gente faça essa retomada das perspectivas que dão fundação a essa sociedade a partir das leis de 1639 e 1645, para que a gente possa, inclusive, olhar para o primeiro movimento, para a primeira manifestação literária, né, considerando o Brasil, com outra perspectiva, e não mais de compreender que isso tudo que veio da Europa foi a salvação da literatura. E aí, algumas alunas e alguns alunos e alunas vão dizer, então eu não quero mais saber de literatura, porque desse jeito aqui é o jeito que a gente não tinha conhecimento e a gente não sabia até hoje. Porque a gente tem repertório, inclusive, para trabalhar somente essas duas perspectivas. Só que
né, a gente ainda não chegou no ponto do Enem olhar para essas outras produções e compreender que elas também podem fazer parte do nosso repertório. A gente está falando de uma literatura canônica, né, e essa é a grande dificuldade, de como a gente compreender e acessar e criar caminhos possíveis para que a turma entenda que também é a literatura canônica, mas compreendendo essas outras possibilidades, essas outras nuances. Aí, eu começo falando faço uma introdução aos estudos literários, pensando aí, entre aspas, nessas funções da literatura, aí falo do gênero épico-narrativo, né? Vou trazendo ali as experiências, o que já tem como registro do cânone literário, mas quando chega no gênero lírico, aí eu digo assim, minha gente, tá aqui, né? A gente tem essas referências, mas vamos dar uma olhadinha aqui nesse documentário. E a partir desse documentário, eu trabalho em especial com o gênero lírico, trazendo aí os tipos de estrofe, de versos, conceito de métrica. Trabalhamos, na verdade, a escansão, né? Pensando no ritmo, na melodia, na rima. E aí, eu não até mesmo por conta da novidade que né, eu não digo que cobro da turma que vai fazer uma escansão dos versos, mas eu peço que eles escolham um dos cantos ou uma das poesias cantadas e em 2 ou 3 questões que eles me falem, né, como a poesia ela é criada, como ela é performada e como ela é apresentada no grupo, na comunidade, né, o que é que compõe a performance da emissão da poesia e como eles recebem, que eu, na verdade, essa primeira pergunta é só um truque para, na verdade, saber de fato o que é que eles estão sentindo a partir disso tudo. Espero que eu não esteja cansativo, né? Eu estou sendo o máximo possível ligeirinho aqui. E aí, depois disso, a gente chega, por exemplo, e aqui eu trago uma escola, né, já um movimento literário já lá na frente, estou falando do romantismo no Brasil, né, compreendendo aí o contexto histórico do início do romantismo, identificando as marcas estéticas e ideológicas do que a literatura canônica chama de indianismo, né. Eu escolhi esse momento da literatura para trazer aqui hoje, porque ela é muito importante para mim, enquanto uma pessoa radicada em Minas Gerais, né. E aí trago os cânones, né? Apresento com Salves Dias, falo um pouco da Canção do Exílio, deixo que eles leem Yuca Piramá, mas aí já em seguida, numa aula presencial, né? Eu estou falando das aulas síncronas, eu trago, né, além de Gonçalves Dias, eu coloco para eles escutarem Carmen Miranda, né? E aí é a letra Minha Terra Tem Palmeira. Está aí no YouTube, mas também tem a letra. Depois que eles escutam Carmen Miranda, aí eu venho com a maravilhosa e a inesquecível, né, porque ela continua nas nossas existências enquanto reinadeiros, a Rainha Isabel, recitando, mas a partir de uma transcriação dela num evento de capoeira, né, a Canção do Exílio. E aí, para mim, essa é uma das experiências mais extraordinárias do que é a gente compreender, né, esses 2 lugares que são sempre colocados como paradoxos, né, principalmente para as pessoas das comunidades tradicionais e considerando principalmente os mais velhos, né, de como essas performances, de como o acesso a essa literatura, ela se dá também de outras formas, né, que o código escrito ele é apenas uma das possibilidades. E aí vê a Rainha Isabel, né, narrando a Canção do Exílio pela poesia que ela carrega, enquanto uma filósofa da diáspora, né, uma reinadeira banto, né, para mim é um dos momentos mais incríveis do que eu tenho conseguido compartilhar enquanto aula, né, para essa galera. E aí faço a seguinte pergunta para eles, né? Peço que a galera leia o poema e digo, veja que o eu lírico do poema de Gonçalves Dias está situado no momento da história, né, do país em que há necessidade de se criar uma identidade nacional, né? Inclusive, a forma como isso é feita é ainda muito envolvida pelos estereótipos sobre a figura, né, sobre as imagens dos povos nativos do Brasil. A gente está falando desse momento. E aí, na interpretação de Carmen Miranda, o eu lírico apresenta temas que podem
está situados em momentos diferentes que nos levam a refletir sobre questões, entre aspas, pragmáticas, mas que denotam visões exóticas sobre um Brasil ainda hoje vendido para fora, em especial sobre a figura da mulher. E aí, nesse momento, a gente também faz uma discussão sobre a situação, né, secular aí da mulher negra na sociedade brasileira, enquanto uma sujeita de objetificação desses outros olhares, né? E, por fim, a Rainha Isabel, em sua performance, né, quando ela declama o poema, com base nas experiências dela enquanto uma filósofa negra que rege uma tradição afro-brasileira. E, a partir disso, eu peço que eles reflitam e que eles escrevam o que é a experiência de olhar para cada um desse eu lírico, né, e tenho refletido muito quando falo da Rainha Isabel, né, e quando a gente acessa, por exemplo, também as narrativas dos griots, porque tem essa aula também que é só sobre os griots, de como esse eu lírico ele deve ser repensado a partir da emissão, né, do que significa essa poesia dentro dessas expressões, dentro dessas tradições, dentro dessas filosofias que a gente tem chamado de filosofias pretas no mundo, né. Essa é uma das aulas que eu dou de literatura, né. Eu resumi, na verdade, 2. E aí, posso seguir, Jair? E a Aline? Fica à vontade. Massa. E aí, quando a gente chega, por exemplo, na aula de redação, né? E aí, essa aula ela tem o 2º ano como o meu âmbito de trabalho, né? A galera já está ali super preocupada com o Enem, então trago sim, né, toda a estruturação de como a gente deve pensar, né, a técnica de uma construção, né, de uma produção dissertativa argumentativa, né, e aí tem as outras coisas que também são trabalhadas, os outros conteúdos, como a resenha, resumo, fichamento, projeto de pesquisa e tal, mas eu não perco de vista que é importante que a turma saiba, né, que a gente tem marcas de africanias nas Américas, né, e o Brasil é esse exemplo. Então, e aí essa experiência nova, vai completar um ano agora que eu estou no Cefet, né, estou no 2º ano também. Essa turma já foi minha turma de 1º ano na literatura. Então, os enredos aqui são construídos a partir de outros textos em que eles vão dar conta das profundidades que a gente precisa deixar ali registrada. Então, as marcas de africanias, nessa aula de redação, ela vai fazer com que, inclusive, né, porque aqui eu estou muito preocupado também com o processo de expansão da existência dos alunos, das alunas e alunos nas aulas, que eles compreendam que tudo que eles já trazem também são importantes para mim e também serão importantes para a redação, né? Todos os componentes que eles já carregam. E aí, a língua, né, e o uso da língua, as linguagens, elas têm destaque para mim, porque a gente vai trabalhar com o conceito do que é certo e errado, né, tão dito e tão propagado, principalmente nas aulas de literatura e redação, né, e que elas vão, na verdade, chegar nesse lugar do que a gente tem pensado, né, e chamado de africanias, não só pelas etimologias das palavras, como o próprio cafuné, que a Aline já trouxe, né? Mas principalmente das variações que respondem a uma estrutura linguística de matrizes, né, desse universo linguístico e cultural que a gente tem chamado de Banto, e como ela se manifesta, como ela se expressa nas nossas línguas. Eu não estou falando só de Minas Gerais, mas para que a gente também acesse o que há de social, né, e o que há de racial, quando a gente olha para essas africanias dentro dessas disciplinas e olhando em especial para a língua, né? E aí já digo, minha gente, não é língua portuguesa, porque a gente não fala português no Brasil, é português, e aí já lanço também Lélia Gonzalez no juízo deles, com aquele texto maravilhoso que ela tem, que eu não vou lembrar o nome agora, né, mas se for o caso depois eu trago, e digo, olha, a gente vai trabalhar a estrutura do texto, perfeitamente, vocês vão saber aqui como se monta uma redação dissertativa argumentativa, né? Mas a gente precisa compreender que existe um conteúdo que é necessário ser entendido para que a gente elabore o texto. Não é só um conteúdo, mas o conteúdo que a gente vai trabalhar nessa disciplina é racismo no Brasil. E aí, a partir disso, trago todas as possibilidades, né, que são necessárias para que a turma olhe para o que a gente tem chamado de racismo no Brasil. Eu vou deixar aqui também no link, com textos provocadores, né? A partir desse acesso,
eu dou um tempo para que a turma se organize em duplas, e essas duplas elas vão apresentar seminários, né, com propostas, com elaboração, com propostas de planos de texto, plano de tese, né? Eles já se antecipam e já querem fazer logo o texto, porque o conteúdo vai falar aí de muitas situações que a gente sabe, né, que são corriqueiras e do nosso cotidiano mesmo. Então, viver essa realidade que é recente, né, enquanto professor de redação no segundo ano, fez com que eu me deparasse com uma grande produção que eu ainda estou elaborando no meu juízo, o que é que eu vou fazer com isso tudo, né, pensando inclusive na publicação desses planos de texto para outras pessoas, mas de como isso suscitou várias possibilidades de compreender o racismo no Brasil, né, nas diversas esferas em que esse mal ele atinge a gente até hoje, né, um mal, inclusive, que não é nosso. Depois de tudo isso, né, e aí eu estou dizendo aqui para vocês que são aulas síncronas e assíncronas, eu não apresentei, né, as marcas de africanias perfeitamente, aí eu digo agora, a gente vai dar uma olhadinha numa obra maravilhosa, para que vocês percebam como as poesias, como as narrativas, elas estão aí, né, sendo produzidas, reproduzidas, mantidas, repassadas e transmitidas por nós e pelos nossos, e a gente não tem conhecimento disso. Aí eu lanço, né, Vissungos no Rosário, Cantos da Tradição Banta em Minas Gerais, uma organização da professora Sônia Queiroz, para que eles percebam, além do que eles já têm, né, do que a turma já tem, né, de como a gente pode olhar para essas tradições e encontrar essas africanias, né, compreendendo aí o que seja africanias dentro da perspectiva, principalmente, do que a Aline já apontou. Como se não bastasse, eu disse, olha, minha gente, vocês podem acessar esse CD aqui, que vocês vão olhar e ouvir e sentir no corpo também isso tudo que a gente está falando. E aí lanço CD O Canto dos Escravos, registrado por Aires da Mata Machado Filho, né? São cantos de Vissungos, o cara que conseguiu fazer esse registro e deixou aí para que a gente pudesse acessar, né, em áudio. E também, como não sou obrigado, peço que eles olhem como vídeo complementar, e aí fica como uma provocação, o documentário Umbigada, porque eu sempre estou colocando em evidência os corpos, as corpos e as corpos de cada uma que estão ali assistindo aula, porque muitos aparecem, ainda bem, e também coloco o Atlântico Negro na Rota dos Orixás para a gente pensar o que é esse processo da diáspora e o que a gente tem, né, como motivo pensar e entender a civilização dos povos africanos, né, como protagonistas de recursos que estão aqui, que são milenares e que estão aqui no Brasil. Depois disso, aí eu digo assim, minha gente, pronto, agora a gente vai fechar esse primeiro momento e aí vocês vão ter que ler o livro Preconceito Linguístico, o que é Como se Faz, de Marcos Barney, né? Peço que leiam os 8 mitos e, a partir disso tudo, a gente vai olhar para a redação, não só como uma manifestação textual, mas também como lugar em que a gente pode produzir reflexões, né? Quer sejam raciais, quer sejam também do âmbito social, mas compreendendo ali as referências que a gente pode estar acessando, né? Principalmente compreendendo o uso da linguagem. Por hora, é desse jeito que eu estou fazendo as coisas. Oh, que fenomenal, que massa. Assim, bom, 2 aulas esplêndidas, né, Aline e Rio Banto. Pessoal, quero só lembrar aqui que quem quiser mandar perguntas aí no chat, fica à vontade, tá? Que os dois vão responder, né? Eu queria só para interagir um pouquinho aqui também e para a Aline poder retomar a fala dela, que na introdução eu acabei resumindo, porque eu acho que o foco era esse mesmo, vocês falarem mais da experiência, né, e essa coisa toda aí que aconteceu. Então, mas aí eu vou retomar algumas coisas que está na minha introdução e eu não falei, que aí a Aline, né, falou muita coisa sobre, e também o Rio Banto também agora falou, né, quando a Aline falou a questão dos pais, né, quando os pais reclamam de uma e manifestam uma resistência em relação ao exemplo que ela deu, né, do candomblé, né? Isso já é
muito resultado de um sentido de uma superioridade cultural que se aprendeu em todo esse processo de socialização que nós tivemos, né? Que é um processo de apagamento também e que dá ênfase à cultura europeia e norte-americana. Exatamente esse processo que o Hidalgo acabou de narrar, que ele faz essa desconstrução dessa lógica, né? E aí, então, isso é colocado, né? Isso é sempre colocado como um padrão de moralidade e civilidade, né? Que aí me remete também ao que a Aline falou sobre o termo desenvolvimento, né? Se a gente pensar na construção dessa palavra, ela é desenvolvimento, né? Então, é um processo que você vai deixar de se envolver consigo mesmo, com o seu corpo, com as suas perspectivas culturais, né? E com o outro que está na troca com você. Desde os próprios professores e professoras aos seus amigos, né? Então, as pessoas se desenvolvem, elas se desenvolvem do seu significado com a terra, com tudo, para se envolver com outras dinâmicas, né? Já o envolvimento sugere uma troca, né? Uma troca consigo mesmo, uma relação de maior reciprocidade, né? Por isso que, assim, nas manifestações afropindorâmicas, quando a gente fala afropindorâmicas, a gente está usando um termo que é muito usado pelo Nego Bispo, né, que sugere as duas culturas, né, as afrodiaspóricas, né, e também as indígenas, né? Então, quando a gente remete assim a essas culturas, né, os movimentos circulares, né, tudo é feito em círculo. A capoeira, o candomblé, os rituais indígenas, você pode observar que é em círculo. E a sala de aula, da forma como ela está posta, ela sugere uma hierarquia, né? O professor, ele é o detentor do saber que vai repassar aquelas crianças, adolescentes ou jovens que não têm aquele saber, né? E esses movimentos circulares e a lógica, por exemplo, do terreiro, dos indígenas e tal, já sugere um compartilhamento, uma troca, onde todos ali têm um saber, né? Então, assim, só para fechar um pouco aqui, né, o Hidalgo, o que ele falou aí tem totalmente tem uma total conexão com o meu projeto de doutorado, né? Que é isso, assim, a gente já pratica decolonialidade há muito tempo, né? Os povos quilombolas, os povos de terreiro e tudo. E uma fala sua, Hidalgo, me lembrou muito uma fala do Ariano Suassuna. Ele usa 2 exemplos, né? Ele fala da métrica do cordel, né? Que é uma métrica super complexa, né? E aí ele questiona assim, o que é conhecimento? Né? Esses cabas estão lá, não passaram pela escola e compõem isso aqui, né? E da mesma forma ele fala, se não me engano, do Aleijadinho, né? Que eles começaram a comparar a arte dele com a arte europeia e tal, então ele fala assim, não, peraí, isso aqui é genuinamente brasileiro. É nosso, não venha querer atribuir referências lá, né, coisas desse tipo, não. E aí me lembrou exatamente, né, meu projeto de doutorado é exatamente isso. E isso porque a história da colonização, né, ela promove o apagamento das histórias dos povos colonizados, né? Ao apagar esses povos colonizados, ao apagar os conhecimentos, eles fazem exatamente isso que o Hidalgo narrou agora. Eles expropriam os conhecimentos desses povos e se apropriam, né? E com isso, eles determinam que conhecimento é somente o conhecimento escrito, que está nos livros, né? E não essa lógica da oralidade, do cantar e do dançar, né? Então, ali eles falam que não tem conhecimento é o que está escrito. E assim, o que eles fazem? Eles estabelecem os cânones e a hegemonia. Todo o conhecimento dos povos que foram dominados são expropriados e apropriados, né? São transformados em textos também. E quem assume a autoria são esses representantes da cultura letrada, né? E nós somos, né, de certa forma, forçados a nos adaptarmos a esse sistema, né? Eu me lembro perfeitamente, eu já fiz um trabalho com adolescentes, eles estavam no ensino fundamental, e 13, 14, 15 anos, assim, né? Todos negros, alguns de terreiro, né? E todos eles me narraram, assim, uma infinidade de histórias de racismo vividas na escola, né? Muito dos professores e dos profissionais da escola, né? Então, assim, essa questão que a gente está problematizando aqui, né, quando a Aline faz a questão dos pais, é porque a gente está com essa lógica muito inculcada,
e para a gente não tem nenhuma outra possibilidade, né? Eu estava mostrando aqui alguns livros, um dos livros que eu estava mostrando é o do Ridalgo, que é Na Batida do Corpo, na Pisada do Cantar, né? Eu não li ainda, e o outro livro que eu mostrei é o da Luana Tolentino, né? Outra Educação é Possível, Feminismo, Antirracismo e Inclusão em Sala de Aula. Ela traz vários exemplos assim, exatamente dessa prática que o Ridalgo narrou, que ele aplica em sala de aula, né? Inclusive eu marquei um aqui que eu acho super interessante, que é Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e a arte do Vale do Jequitinhonha, né? Então, assim, ela traz essa questão para dizer, né, por que a gente precisa sempre se referenciar lá, se a gente tem essas questões que a gente pode fazer aqui, exatamente essa prática que o Ridalgo narrou. E aí, eu vou parar aqui nesse momento para a Aline falar um pouco mais aí do que ela quiser sobre as práticas delas e do que também as falas suscitaram aqui nela. Ei, Aline, deixa só eu dizer só um exemplo, Aline, para Jair, aí, porque aí tu fica tranquila. Não, e o povo não perde o fio da meada, né? Primeiro, deixar um cheiro para a Ione, que ela está aqui manifestando a existência dela na live. Aí tem uma outra aula, viu, que é sobre Luiz Vaz de Camões, e aí eu pego ele e pego Patativa do Assaré, que é uma grande referência nossa aqui do Cariri, que muita gente não conhece, mas super estudado na Europa, mais uma vez, né, como uma das grandes figuras que a gente tem aqui, que só fez até o 2º ano, né, do ensino básico, e é um exímio produtor de sonetos, né, compreendendo aí que o soneto tem essa organização de 2 tercetos, 2 quartetos e 2 tercetos, né, e que obedece uma métrica louquíssima, e várias pessoas comparam e tem estudos e pesquisas, né, colocando Luiz de Camões e Patativa do Assaré no mesmo patamar aí de exímia qualidade e estima com a produção, né, nesse sentido, né, quando a gente fala de soneto. Então, eu acho que tem muita gente, né, que o cânone escondeu, que o cânone negou e que está passando da hora da gente poder fazer isso que a gente tem organizado aqui, principalmente com essa conversa. Obrigado, viu, Aline? Não tenho que agradecer, não. É uma conversa mesmo. Eu provoquei também essa questão do termo desenvolvimento, porque eu vejo muito, e ele está marcado, inclusive, ao longo de toda a BNCC, né? Isso está atrelado mesmo com essa concepção de educação, né, de escola, de espaço escolar, que vai estar ligada com o desenvolvimento, que tem uma relação também com a infância. O professor Renato Nogueira ele faz uma análise de 2 narrativas que são compatíveis com isso também, que é do Pinóquio e do Quiricu, né, para trazer uma visão eurocentrada e uma visão afrocentrada de educação, né, e também de espaço escolar, de criança também, de infância. E aí ele fala o seguinte, a gente se atentar à narrativa do Pinóquio, o tempo todo insiste-se que o Pinóquio é um boneco, né, de madeira, ele se torna um menino, uma criança, e o tempo todo insiste que ele vá para a escola, né, para deixar de ser sangue e vira burro, né? Precisa aprender, precisa ser alguém na vida, ele precisa crescer, então ele precisa ir para a escola. Então, a escola vista como esse espaço do desenvolvimento, que a análise é justamente essa, né? Esse desenvolvimento também significa esse rompimento, né? Com esse estado, essa característica de infância e de criança, né? Não à toa a gente utiliza esses termos. Você está sendo criança, deixa de ser infantil, né? Colocado como você precisa crescer, você precisa virar adulto, né? E a análise que o professor faz, que o Renato Nogueira faz, é bem nesse sentido. A escola é o lugar de se desenvolver, portanto, é o lugar de se adultecer. Porém, nesse adultecer, nesse formato, né, nesse currículo aí que a gente colocou, apresentou algumas coisas inicialmente, também fazendo contrapontos, ele também nos desconecta, né,
do nosso corpo, né? Ele fragmenta esse mente e corpo, né? A gente vai observando ao longo da educação básica como que isso vai ficando muito forte, muito marcado, né? As crianças pequenas, a organização espacial ali, ela ainda está muito respeitando o movimento, né? Quando chega ali no segundo ciclo já da educação infantil, as crianças já são colocadas em cadeiras, né? Então, esse corpo também que vai ficando engessado, que vai ficando marcado ali nesse espaço escolar, né? E esse processo, né, de adultecer vai acontecendo e também de se desenvolver nessa perspectiva que o Jair trouxe, né, com pouco envolvimento, né, e uma visão também ainda muito fragmentada, muito pouco compartimentada, que é muito intencional, né? Primeiro se aprende isso, depois aquilo, depois aquilo outro. Quando a criança sai, as crianças saem, né, da educação infantil e vão para o fundamental, já existe um rompimento muito grande, né? Esse corpo ele fica ainda mais engessado, né? E aí, o que o Renato Nogueira traz, né, quando ele traz essa narrativa do Quiricu como uma visão, né, uma perspectiva afrocêntrica, é dessa criança, e o Quiricu é uma criança que ele nasce sozinho, né? Até esse painel que eu apresentei, a professora reproduziu o momento que ele cai na bacia, né? Ele olha para a mãe, pede alguma coisa e a mãe fala: não, você nasceu sozinho, então você faz sozinho. Né? A visão da criança ali. E ele vai se envolvendo, ele torna parte da comunidade. Nessa narrativa, inclusive, é essa criança, né, o Quiricu, que salva essa comunidade aí, que consegue descobrir e perceber. E nessa perspectiva afrocêntrica também vem outras narrativas, né? Como, por exemplo, que o Renato Nogueira também traz, da criança e desse estado de infância como um estado em que a criança ela quer comer o mundo, ela quer saber de tudo, é uma curiosidade muito latente, né? A Bell Hooks também traz isso em alguns momentos, no livro dela, Pensamento Crítico, ela fala que a criança ela tem sede, né, do conhecimento. E a escola, muitas vezes, rompe com isso, né? Ela desconsidera ou ela... né, o próprio currículo, a execução, as práticas, elas vão podando essa curiosidade, né, esse desejo, essa ânsia aí do conhecimento. Então, a gente repensar também esse desenvolvimento, né, o que a gente quer? É um desenvolvimento ou um envolvimento. E uma forma que o Renato Nogueira coloca é da gente manter esse estado de infância, essa fome, essa curiosidade, esse pensamento crítico. Não só na infância, é uma manutenção desse estado de infância, né? É entender que a escola ela precisa trabalhar e se organizar, inclusive de outras formas, né? A gente até percebe e entende que essa organização curricular ela não dá conta disso, né? Do jeito que ela está posta atualmente, ela não dá conta disso, para que possa se manter esse estado de infância, esse estado de curiosidade, né? E que é muito interessante assim, que a gente repense, né, as muitas coisas. E uma outra coisa que Dalto colocou, né? E eu falei, acho que muito rapidinho também, que é a respeito dessas datas, desse calendário, né? E de algumas coisas que são trazidas e ditas como se fossem de uma cultura, de uma história de uma cultura, tanto dos povos indígenas quanto africanos, né? Na rotina, na organização da educação infantil, a gente costuma trabalhar com a roda, mas muitas vezes se diz assim, faz perna de índio. O perna de índio é a perna cruzada de uma forma que ele fica preso ali, né? Ou também a tal da fila indiana, né? Que é também um outro mecanismo de controle. Tanto a fila indiana quanto a perna de índio são mecanismos de controle, né? A própria brincadeira escravos de Jó, se a gente for pensar também, ela reflete ali
um mecanismo de controle que os donos, né, utilizavam, e refletem aí essas coisas que a gente fica reproduzindo, né, sem ter, justificando muitas vezes, sem ter uma noção ou uma dimensão dessa perspectiva e dessa visão e concepção mesmo, né, de sujeito, né, de criança, de ser humano conectado aí, parte, né, do mundo, envolvido com esse mundo, né, e aí o tempo todo sendo, fazendo, pensando. Eu acredito que a gente precisa considerar também, reconsiderar essas coisas também. É isso. Olha só, a gente tem duas perguntas aqui, aí eu vou colocar aqui para vocês responderem. Uma está muito direcionada para a Aline, mas o Ridalvo pode ficar à vontade também, e a outra é para vocês dois, né? Aline, você pode comentar um pouco sobre a relação família e escola, o MEI, na abordagem desse tema da educação das relações étnico-raciais? E a outra como os professores devem agir com as falas de Bolsonaro, que pretende expurgar a ideologia Paulo Freire e impedindo a aprovação automática, mudando a base nacional comum curricular? Eu posso responder primeiro, Aline? É porque, como essa última pergunta é para nós duas, eu nem tenho muito o que dizer. Aí tu vai falar mais, porque tu tem uma direcionada a ti, né? Minha gente, a pergunta, diante disso tudo que a gente tem vivido, viu, Bárbara? A nossa resposta, né, e há contrapontos, mas até que isso seja resolvido, a resposta é só trazendo Lula de volta para essa pergunta. Obrigada. E eu até lembrei aqui, né, deixar também como indicação esse livro da Bell Hooks, porque ela traz nesse livro, inclusive, um diálogo, né, com o Paulo Freire, ela em outros também, e o título é Ensinando a Transgredir, né? Então dá para a gente entender porque essa resistência aí ao Paulo Freire, a tudo que ele apresenta, né, que é de uma educação mesmo como prática de liberdade. E Freire aí como uma referência, mas tudo que a gente expôs aqui também hoje, eu acredito que é uma forma também de transgredir, né? A BNCC tem muita coisa, né, que a gente ainda precisa pensar e considerar, mas eu acredito muito também na formação e na atuação individual mesmo, ou de uma organização institucional mesmo, para além dessa, né, da BNCC, do que está posto lá, eu vejo caminhos. E o que eu falei um pouco, né, da pergunta da Tânia, sobre a relação família, escola e EMEI, né, eu falei um pouquinho de como acontece na instituição em que eu estou, né, que a gente tem conseguido trabalhar, mas é algo que é recorrente, né, a gente tem um público ainda, a gente tem um público na rede privada, essa relação, eu já falei que acho que o ponto que mais pega é essa questão da religião, né, um número muito grande de famílias na escola pública que são evangélicos, e aí, né, não é uma questão de falar contra, mas muitas vezes de uma falta mesmo de conhecimento, de compreender a dinâmica de outras religiões, e também de compreender que a proposta da escola é trabalhar com a religiosidade e não ali impor nenhuma religião, né? Mas também trabalhar no sentido da cultura para que as crianças, os estudantes, também se sintam acolhidos e representados, né? Eu dei exemplo aí nas imagens, por exemplo, da festa junina, né? Então, muitas instituições praticam, né? Tem essas festas que celebram, né? Santos católicos. Então, a gente já tem algumas coisas que dizem respeito às religiões, né? Católica, cristã. Então, a laicidade, ela diz esse respeito, né? Que não se pode falar nesse tema, não
mas não privilegiar nenhuma religião, né? Então, a escola pode ser também, dependendo de como elas se organizem, um espaço para conversar e para possibilitar esse conhecimento mesmo, esse acesso. E isso aconteceu um pouco, porque às vezes a resistência vem até do grupo de professores, né? Aconteceu um pouco essa discussão nas formações que foram oportunizadas lá na escola, que eu já comentei aqui. Mas eu acredito que o caminho é sempre esse, é trazer a comunidade para dentro da escola, a escola para dentro da comunidade, né? Fazer realmente esse envolvimento que nós falamos, para que o trabalho possa acontecer e a gente tenha, inclusive, o apoio mesmo das pessoas. Bom, gente, a gente já está caminhando para o final, né? Então, vou deixar para vocês aqui, para vocês dar as suas palavras finais, que vocês quiserem falar, e o Banto e a Aline também. E aí, depois de vocês, eu vou finalizar, eu quero ler um poema aqui, que é de um livro, que é um poema que eu gosto muito, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje. Podem ficar à vontade para vocês, suas palavras finais. Eu vou deixar a Rio se despedir, né? Ele está aí já com outro compromisso agendado também. Só agradecer mesmo, um cheiro, viu? Morrendo de saudade. Cheiro também, vocês. Eu estou aqui, aí a memória é ativada por vários motivos, né? E pensando, tem um soneto de Patativa, eu podia ter separado ele para ler, porque diz muito dessa realidade. Patativa, como sempre, muito contemporâneo em tudo que ele falou e deixou para a gente. Mas essa pergunta que foi feita para a gente, né, sobre Bolsonaro, tem um canto que é de Dona Naninha, uma mestra de Koga, que eu acho que esse canto vai dar certinho para ele, porque diz assim: tenho fé na mãe de Deus, tará, bicho feroz não me come, tará. Tenho fé na mãe de Deus, tará, bicho feroz não me come. Eu tô no jogo do zumbi, zumbi, quero me rir. Eu tô no jogo do zumbi, do lobisomem. E nesse jogo, quem vai ganhar é a gente, porque a gente tá aqui até hoje para dizer isso. Aline? Eu vou aproveitar o momento só para agradecer mesmo, né? Agradecer minha mãe, acho que ela está aí na live ainda, minha irmã, minha família que está sempre prestigiando, acompanhando, e também as minhas colegas professoras, eu vi algumas aí, Benha, Flávia, Beth, que é uma parceira também, muita gente, né, que me fortalece mesmo, que é parceira também, né, na escola a gente tem uma parceria muito fora da escola também, Vivi também, que eu vi que está por aí, Ney e outras colegas professoras, a gente está sempre trocando, sempre me fortalecendo mesmo, agradecer também, eu vi a Mercedes no comecinho, né, Mercedes e Mara, que estão aí no núcleo de estudos, que eu tenho o prazer de estar participando, integrando numa coordenação ampliada, e a gente pensando mesmo no currículo, né, em estratégias aí para ir trabalhando com a educação das relações antirraciais, trabalhando também com literatura, acho que tinha um pessoal também lá dos articuladores de leitura, realmente agradecer o Centro Pedagógico, né? Fernanda, Bárbara, Tânia, que veio aí dar as boas-vindas, Jair também pelo convite, pelo apoio, pela parceria sempre, pelas boas trocas, né? E Rio também, que eu já agradeci. E acho que é isso, né? Se eu tiver me desculpem, mas obrigada mesmo. E vamos que vamos, porque eu estou resistindo mesmo e buscando perspectivas outras para a gente continuar, né, se mantendo e se fortalecendo aí no mundo. Sim, é importante mesmo fazer todas essas lembranças que a Aline fez, então, em especial a Jair, que está aqui, né, junto com Tânia, Fernanda e Bárbara, representando o Centro Pedagógico, e a ti também, Aline, por ter topado esse dia hoje com a gente, né? O convite foi para nós duas, então eu agradeço a sua
a sua parceria também aqui. Obrigado, Jair. Bom, eu também vou agradecer antes de eu ler o poema, porque senão eu esqueço depois, né? Eu falei que eu estava me sentindo na Globo, né? Porque a Tânia estava lembrando que tem que agradecer o pessoal, mas é bom que lembrou, porque eu esqueço mesmo. Até porque eu não estou me dando bem com esses formatos virtuais, não, né? Então, assim, em nome do Mas ciclo... quem é que dá? Ai, não tá dando, tá foda. Mas é o que a gente tá tendo, né? E vai ficar. Então é melhor a gente tentar adaptar um pouquinho, né? Melhorar um pouco a performance. Então, em nome do ciclo, eu quero agradecer aqui, né, a equipe técnica do Ciclo Permanente também, a equipe de informática, né, a Fernanda, que está aí conosco, que está dando todo o suporte aí por trás das câmeras, e a Bárbara, né, que é a monitora aí, que também está dando todo o suporte aí por trás das câmeras. Muito obrigado a vocês todos, né, que fizeram esse evento, proporcionaram a realização desse evento, né, com essa qualidade e tudo. E agradeço em nome do ciclo também e em nome da nossa amizade a você, Ribanto, muitíssimo obrigado, assim, aprendi muito, foi ótimo, foi esplêndido. A Aline, né, que também eu já conheço também, e foi esplêndido, ela tinha mandado a apresentação dela para mim antes, eu já tinha visto, então achei muito, muito bom. Foi um prazer compartilhar com vocês desse espaço aqui, né, e acho que foi de um grande aprendizado para quem conseguiu acompanhar aí. Muitíssimo obrigado, muito obrigado mesmo, e que essa parceria perdure. Você sabe que a gente tem propostas aí, né? Da gente colocar essas paradas em prática aí. E é sério, Rio Band. Eu faço as paradas, eu vou te cobrar. E a Aline também. Pode cobrar. Tem aqui então, também, a gente pode tá pedindo para lembrar aqui da Macota que dói a ler, né? Ela está aí presente. Ela tá, eu não disse ela não, sim. Olha só. Ela estava me chamando aqui no WhatsApp. Cássia, dê um salve para ela. Um salve, obrigado pela sua presença aí. Muito bom você estar aqui. É outra mestra nossa aí. E é como uma pessoa com quem eu tenho aprendido muito, né? Eu colo lá no Quilombo Mans e tenho aprendido muito, muito, muito lá com todo mundo lá. E é um dos exemplos que eu tenho que, assim, essa educação nossa convencional, ela está totalmente... já provou o seu insucesso, né? E o Mans é um lugar onde eu tenho convivido muito, onde eu vejo outras possibilidades, muitas outras possibilidades de uma educação diferenciada que contemple uma pluridiversidade, né? E o poema que eu vou ler agora tem muito a ver com isso, né? Que foi esse sufocamento da nossa tradição oral, né? Que o Ridalgo falou muito dela, né, agora na sua fala, né, acredito que você estava sempre repassando, porque Patativo da Saré aprendeu a escrever da forma que escreveu, né, ouvindo e falando, né, e aí eu vou ler esse poema, que é da Maria Isabel Carlos, está no livro que se chama Eu Bonsai. Ela é uma senhora que fazia parte do primeiro grupo das meninas de Sinhá, aqui do Alto Veracruz, né, e tem um livro que se chama Eu Bonsai, que foi escrito por ela. E aí é isso. O livro, o poema, vocês vão entender o porquê que eu vou ler ele agora. A forma que eu penso. O saber chegou aqui a bico de pena e ponta de espada. O pouco que aprendi com quem não sabia nada. Foi em noites de vigília, de velória ou festejada, ouvindo o que diziam em muitas histórias cantadas, de meus pais, de meus avós e também de alguns camaradas, o que ouviram de seus avós em épocas passadas, o que veio de boca em boca, desde a pedra lascada, assim vivendo e aprendendo, morrendo sem saber nada, ninguém pode saber tudo, se o tudo veio do nada. Né, ela faz uma crítica à escrita, né, a violência que a escrita representa diante da oralidade, né, que é exatamente isso. E aí, muito obrigado a todos que acompanharam aqui com a gente até agora, obrigado aos nossos convidados, boa noite a todo mundo, axé, um cheiro para vocês. Daqui a pouco a gente está dando um cheiro. Tchau, tchau. Tchau, gente, boa noite para todo mundo. Tchau, gente, obrigada.